Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje de um tema que está se tornando cada vez mais presente e preocupante: a intolerância religiosa. Ela vem junto com a radicalização, com a polarização na sociedade das opiniões e com a dificuldade de se reconhecer a diferença e respeitar o outro, né? Para tratar dessa questão da intolerância religiosa, nós convidamos o Babalaô Ivanir dos Santos, que eu vou apresentar para vocês agora. Muito obrigado, Ivanir, por estar mais uma vez com a gente. Você já esteve antes, está voltando, para nós é uma grande satisfação. O Ivanir é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, do Laboratório de História de Experiências Religiosas, do Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais Pós-Coloniais, é coordenador da Coordenadoria de Religiões Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa e vice-presidente para a América Latina no Conselho Internacional dos Descendentes das Religiões Ancestrais Africanas. É um resumo do currículo do Ivanir, ele tem mais coisa para apresentar, com certeza, mas já dá uma ideia de com quem nós estamos conversando. Então, aproveitando a presença e a disponibilidade de Ivanir, que vai viajar para a Nigéria amanhã, né, ele precisa explicar para a gente um pouco sobre a intolerância religiosa. Mas antes disso, Ivanir, eu tenho uma curiosidade, porque eu não conheço, né? Você se apresenta como Babalaô Ivanir dos Santos. O que é um Babalaô? Desculpe a ignorância. Babalaô é um sacerdote milenar que tem na cultura iorubá. É aquele que abre o oráculo sagrado, o oráculo de Ifá, que é a sabedoria divina. Para você entender o Babalaô, você vai ver a prática que está no Antigo Testamento, né, onde todos liam o oráculo e faziam oferenda ao divino. Toda a cultura milenar, toda ela tem, não era a palavra escrita, né? Isso aí é depois que a Bíblia é popularizada, né? Depois que se inventou a imprensa, lá o Gutenberg. Mas as práticas milenares anteriores, se você pegar de Abraão a Moisés, todos liam o oráculo sagrado, né? E Deus falava com eles através de sinais, que era através do oráculo. Então, Babalaô ainda é este sacerdote, no caso específico dos urubais é a Nigéria, mas qualquer cultura milenar, se você for observar, tem um sacerdote que fala com o divino, quer dizer, aquele que o Criador fala através do oráculo e que ele é aquele que faz o pacto com Deus para poder ler o oráculo. Por isso ele não pode mentir, tem que ter uma conduta extremamente rígida, não é muito fácil para nós, estamos num país ocidental, é muito difícil. E um dos motivos que você tem de perseguição dessas práticas africanas tem a ver com isso, né? Porque uma vez que a imprensa populariza a Bíblia, né, através lá de Lutero, todos passaram a ter acesso à Bíblia, então tem várias interpretações sobre a Bíblia. Mas se você lê o Antigo Testamento, todas as práticas, quando Deus falava, era através do oráculo, e você fazia oferenda. Digamos que essa prática milenar até hoje, ela existe no Brasil, no chamado candomblé, seja de Queto, do qual os iorubás estão mais inseridos, seja de Angola, que é mais de origem bando, seja Fon. E esse é um dos motivos, de fato, dessa leitura ocidental que demonizam essas práticas. Né? Demonizam, porque aí você tem uma outra construção que é feita depois. Não quero entrar no mérito aqui da fé, né? Não é isso. Estou falando apenas como que essas construções religiosas, elas também são construções sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, não é só uma relação com o divino. E é justamente baseado nessa lógica ocidental de que essas práticas, tanto dos indígenas, né, que também não são cartesianos, tem uma prática, né, a natureza é que é sagrada, né, e o Babalaô é isso, a natureza é que é sagrada, orixás são forças da natureza, né, e geralmente você então sofre essa perseguição e essa demonização.
Vamos aproveitar essa sua experiência de historiador, né? Essa discriminação, essa intolerância religiosa com as religiões afrodescendentes, ou mesmo com as religiões indígenas também, ela tem uma história, né? Quer dizer, ela vem do período colonial, da escravidão. Como é que você, vamos dizer assim, recupera essa trajetória para chegar nos dias de hoje? Bom, primeiro nós temos que compreender que na colônia, no Brasil e no Império, o Código Criminal eram as ordenações filipinas, que condenava todas as práticas que não fossem católicas. Esse é um primeiro aspecto. Então, tanto as práticas indígenas, né, como as dos africanos e, posteriormente, dos seus descendentes, era criminalizada. Então, você tem já a formação da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, mesmo sendo imperial, né, ou anticolonial, depois imperial, essas perseguições. Você tem, em 1824, a primeira Constituição do Império, e nessa Constituição do Império vai reafirmar a Igreja Católica como religião oficial do Estado imperial. Em 1830 você vai ter o primeiro Código Criminal do Império. E essas práticas vão continuar sendo criminalizadas. E ali também vai incluir a capoeiragem. Está lá escrito isso, no Código Criminal de 1830. E o mais interessante, observar se tinha todo uma... Interessante que na Constituição de 1824 vai apenas abrir para religiões reformadas que poderia ser num ambiente privado e não tinha que ter templo. O templo era só católico. Isso não vai se aplicar aos escravos, né, nem aos seus descendentes. Estou falando do século XIX. Tá. Mas você sabe que aí entra um outro elemento, né, o da resistência, né? Porque uma vez eu tive lá em Salvador, né, e na igreja dos escravos, né, que foram obrigados a construir a igreja para eles, a história que contam é que eles enterravam no solo os símbolos das divindades africanas. Está lá, inclusive, o Bamboché. Bamboché, que é o cara, a pessoa que cria o candomblé no século XIX, ele está enterrado na Igreja do Rosário. Porque então, aí constrói as irmandades. As irmandades é justamente uma estratégia de resistência. Então, quando todo mundo acreditava que eles estavam assim homenageando os deuses, a religião católica, eles estavam, na verdade, batendo cabeça para suas entidades, né? Eu chamo de discurso oculto. Da mesma forma que ele sabe que a igreja era o Estado, porque a igreja era o Estado. Então, eles se organizavam no conjunto da igreja, né, para manter as suas práticas. Você fala, está na minha tese de doutorado, eu falo sobre isso na minha tese de doutorado, inclusive. Todo mundo acha que não é submissão nada. Né? Então, tinha as irmandades, todas as irmandades. E a irmandade que comprava alforria, se organizava para comprar alforria, né, para manter as suas tradições. Até hoje, no Brasil, se você olhar Minas Gerais, a congada tem nada a ver com o catolicismo. Ela tem um diálogo com o catolicismo. Né? Se você observar ali essas práticas populares, chamado catolicismo popular. Então, e é interessante que, se, por um lado, os protestantes, os reformados, estavam na maçonaria, com apoio da maçonaria, discutindo a república, né, e, consequentemente, as liberdades e o Estado laico, vem desse debate, né, eles vão influenciar, apoiado por vários abolicionistas negros, a república. Primeiro vem a abolição, em 88, 89 a república. E por que os negros vão cada vez mais ficando decepcionados? Primeiro que na República, que é em 89, em 90 é aprovado o Código Criminal da República, o primeiro Código Criminal da República. No seu artigo 56 e 57, né, no 58, criminalizam essas práticas. Inclusive as práticas de saúde. As práticas de saúde dessas populações. E a capoeira também continua sendo ali perseguida, criminalizada. E a laicidade do Estado, ela virá com a Constituição, que é um ano depois, ou seja, o Código Criminal nasce antes da Constituição brasileira, que vai dizer que o Estado é laico.
Ou seja, para nós nunca foi laico. E se observar os objetos sagrados que saíram agora aqui no Rio de Janeiro, do Museu da Magia Negra, que era chamado assim, da polícia e está na República, no Museu da República, é prova desse crime que o Estado cometeu. Como na Bahia, tem vários casos sobre isso, né? Tiraram a cadeira de Jubiabá, né? Mas era um crime perpetrado em lei. Ceará, vários estados brasileiros. Você vai ter essa criminalização, até o episódio mais trágico, que é o episódio do Xangô rezando baixo, que é a matança de sacerdotes lá em Alagoas, numa disputa política que envolvia em Alagoas. Então, você tem um grupo que sempre foi perseguido pelo Estado brasileiro, pelo Estado. Foi os grupos oriundos dos africanos e dos seus descendentes. No entanto, nós temos um período que vai se alongando até hoje, onde você tem uma... Vamos chegar lá. Eu acho que é importante. Né? Vamos chegar lá. Então vai. Que é importante. E aí, você tem isso na República toda ali, no início da República. Os kardecistas também vão sofrer por isso, mas vão se articular no Estado, né? Com o Filinto Miller, por incrível que pareça, né? O Filinto Miller. Eles vão se articular com o Filinto Miller e vai nascer um negócio do alto e baixo espiritismo. E a Umbanda de Zélio de Moraes, que nasce no início do século XX, também vai ser objeto de perseguição. E é interessante entender que no início do século XX nasce nos Estados Unidos o pentecostalismo. E o pentecostalismo nasce a partir de uma experiência, que é muito pouco falada, de um pastor afro-americano, William Seymour, que, devido à segregação que tem nos Estados Unidos, ele vai fazer o seminário metodista, mas ele não pode entrar na sala de aula porque ele era negro e era filho de escravo, né? De descendentes de escravos. Então, ele vai passar toda a sua formação no corredor. Quando, no final, tem a história do lado, né, de você ser ungido e tal, ele vai receber, vai trazer o avivamento. Ele vai receber o Espírito Santo. E vai ser perseguido justamente por isso, porque ele quebra a lógica racional, né, cartesiana, de que o Espírito Santo é coisa da razão. Isso é coisa dos reformados, luterano, presbiteriano, né, metodista, batista, tem essa lógica. Ele vai incorporar o Espírito Santo. E vai fundar uma igreja chamada Rua Azusa. Todo mundo vai dizer que era uma igreja que também recebia brancos, é a verdade, mas a perseguição não é por conta disso. É por conta que ele rompe com a ideia da racionalidade e recebe o Espírito Santo. Essa experiência entra no Brasil não pela mão dos afro-americanos da Rua Azusa, entra por um casal de suecos, né, que traz essa experiência, que foi lá para a Rua Azusa, aprendeu, vem para o Brasil, traz essa experiência e leva para Belém do Pará, para o norte do país. E a partir daí que vai ser a Assembleia de Deus, lá no Pará, que é uma dissidência, inclusive, de batista. Ainda tem uma dissidência de batista ali. Bom, o que eu chamo a atenção essa é a base dos grupos que nos persegue hoje. Essa base, né, que nos demoniza. Não quer dizer que os outros não demonizam, os outros demonizam, entendeu? Mas a prática, que virou prática social, como nós temos hoje, né, de quebrar centro, de perseguição, de não achar que é do demônio, seja no mercado de trabalho, seja na relação de vizinho. E é interessante que receber o Espírito Santo é transe. Não é diferente do outro que recebe o caboclo. Não é diferente. Ok? Estou falando disso, quer dizer, o mecanismo é o mesmo. Então, é interessante observar que uma prática, que é uma prática de origem africana, porque ele era de origem africana, obviamente, e não é cartesiano, a razão tem o seu sentido, mas a subjetividade também tem o seu sentido, tem sua importância. Né? O seu sagrado, você não só vai discutir na igreja, você vai discutir no seu cotidiano. Isso traz os conflitos que estão na sociedade brasileira até hoje. Agora, claro, se você tem um país ocidental cristão, que tem uma teologia ocidental, teologia é uma construção intelectual e subjetiva também, como qualquer outra, né? E vai falar de costume, vai falar de moral, uma série de coisas, né? As pessoas esquecem que isso não é divino, isso é a construção do homem, das relações sociais do homem, né? E você vai buscar razões divinas para poder reafirmar ou perseguir.
Então, essa é a base, né, da intolerância religiosa na contemporaneidade. Como é que ela... Mas ela é histórica. Né? Então, ela é histórica, mas eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errado, mas que houve uma tolerância maior com as diferenças, com as concepções de matriz africana, antes do governo Bolsonaro. É verdade isso? Não, isso é verdade. Primeiro que vamos observar que o Jorge Amado, na Constituição de 46, ele vai apresentar a liberdade religiosa. Por que ele vai fazer isso? Pelo Partido Comunista. Ele é eleito aí por São Paulo. Porque eles foram protegidos, comunistas, durante a ditadura de Vargas, pelos candomblés na Bahia, no Rio de Janeiro e em outros lugares. Pouca gente sabe disso. Então, né? E aí, como eles são protegidos, ele, ligado à cultura, né, então, que eles vão falar, né, toda a sua literatura vai trazer um pouco esse debate, né, da importância cultural dessas práticas, né, vai falar da perseguição, né, da forma dele, mas ele trata isso nas suas obras. Mas é interessante observar que aí a Constituição de 46 vai falar, né, da liberdade religiosa. Que tem a laicidade, mas não tinha liberdade religiosa. Então tem que entender que esse debate vai crescer, mas não quer dizer que vai cessar a perseguição. Ela continua. Ela vai parar um pouco com a Constituição de 88, né? Com a participação dos religiosos matriz africana, através do movimento negro. Né? Na Constituição de 88, você vai trazer esse debate. E, obviamente, como é uma Constituição que sai do período da ditadura, obviamente, né? E vai falar de liberdade, de democracia, e no espaço de redemocratização do Brasil, essa pauta cresce. E ela vai ganhando seu contorno, e o Estado, oficialmente, ele deixa de fazer esse papel de perseguidor. Mas é neste período que crescem os neopentecostais, justamente nesse período, final de 70, início de 80. Que são os mais radicalizados? São os mais radicalizados, né? Que vão, inclusive, vão ter acesso à mídia, e vão fazer, a partir da mídia, esta perseguição. Então, embora tenha, de fato, mais democracia, é inegável, tenha mais participação, é inegável que nos campos progressistas, né, essas lideranças vão ter um papel muito importante. Um dos importantes desse é o K.O., que era comunista, mas depois vai para o PDT e apresenta a Lei K.O. Né? Você tem o papel do Abdias do Nascimento, né? Você tem papéis de uma bancada negra, né? O Edmilson Valentim, que se elegeu constituinte, né? O próprio Paim, que se elege deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e a Benedita da Silva, que é evangélica até hoje, mas que nesta pauta, devido ao seu diálogo com o movimento negro do Brasil todo, né? Traz para dentro dessa ideia o espírito do respeito à diversidade. Com o passar do tempo, né, que a sociedade vai sendo mais conservadora, que o poder político vira conservador, ele vai se aliar justamente a esses grupos religiosos, né, que traz essas ideias fundamentalistas da questão da moral, né, a questão dos costumes, e, obviamente, vão tentar atingir as nossas práticas. Então, esse é o primeiro dado. Tanto que o projeto era claro, ou seja, o Brasil é um país ocidental cristão. Se você não se adequar, você vai embora. Né? Ou se adequa à maioria, ou você vai embora. Mas é interessante observar que é o período que mais cresce o debate sobre a questão da intolerância religiosa. E se tinha um grupo que já dizia para a sociedade brasileira que se tinha uma forma do Brasil chegar num Estado autoritário e fascista, era por via através da religião. Isso já é dito desde os anos 80, quando Jairo Pereira faz um documento, né, um dossiê, e apresenta ao Ministério Público Federal, na época. O Alexandre Junqueira recebeu esse material, que falava do papel da Igreja Universal, da perseguição que nos faziam naquela época. Ninguém deu muita bola. Depois, quer dizer, ou seja, mesmo no campo democrático, os campos mais progressistas não achavam que isso seria um problema. E temos que observar que, mesmo nos espaços, esses grupos neopentecostais cresceram na esfera política a partir desse espaço democrático e de acordos eleitorais com setores progressistas, inclusive. Eleitorais. Porque eles passaram a construir uma bancada, conseguiram uma coisa que pouca gente conseguia, que era fidelizar o voto, que poucos partidos conseguem isso, eles conseguem,
Não é à toa que eles estão em vários partidos, não tem um partido único, fora a Igreja Universal tem o seu partido, eles não têm, e foram crescendo e construindo alianças eleitorais muito claras. E participaram, até chamou atenção, mesmo no momento que nós estamos vivendo hoje, como eles formam uma bancada importante, vimos ontem até o debate, né, do racha deles lá para discutir o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, né, agora tem até briga, né? Veja bem, mas eles sempre foram bancada de governo. Eles participaram dos dois, primeiro governo Lula, né, como base de apoio, participaram dos dois governos da Dilma, participaram do Temer e viraram poder real no governo Bolsonaro. Então, chama atenção, quem lê Gramsci entende o que eu estou dizendo. Quer dizer, eles têm uma noção muito clara do Estado ampliado, como é que se apropria, porque a disputa de hegemonia não é contra um bando, o candomblé, o kardecista, os indígenas, não é minoria. É com os católicos que ainda são hegemônicos na sociedade brasileira. Embora eles conseguem, através da agenda moral, fazer acordo com os setores católicos. Porque eles sozinhos não têm voto para chegar no executivo. Não tem. Eles só chegam no executivo se uma parcela significativa de outros grupos religiosos os apoiarem. E aí que entra a agenda moral. A questão do aborto, né? A questão da demonização que faz com relação aos cultos de matriz africana, a questão da misoginia, da homofobia. Né? Essa é que traz a pauta essencialmente conservadora. Então, eles conseguiram chegar nesse espaço, como um alerta agora, né? Todo mundo viu a confusão que é se dar isso. Eu sempre brinco com meus amigos católicos, cardeais, bichos que eu converso, eu digo assim, não pense que primeiro eu vou para a fogueira, mas depois vocês vão. Não esquece, não. A conversa é outra aí, entendeu? Eu não sou aliado para ninguém. Quantos terreiros tem no Brasil? Você tem uma ideia disso? Não tem número, porque um número exato. Porque essa prática, inclusive espiritual, você tem terreiros, né? Só na Baixada aqui você tem mais de quase 1.000 terreiros. Na Baixada, com toda a Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Tá. Né? São Paulo tem vários, né, cara? Tem números muitas às vezes contraditórios. Mas acontece que ela é uma prática que não é só quem tem terreiro, tem aquele que recebe o caboclo ou a pombagira em casa e tem fila. Né? Essa é uma questão central, inclusive. Essa questão mais democrática, popular que você tem, que não é só ter o templo. O cara recebe a entidade em casa e tem uma fila em casa. Eu vejo aqui, todo mundo diz assim, não, nas favelas não pode mais tocar, não sei o quê. Então, o cara para menos. Até não pode tocar, mas não quer dizer que a prática não está ali presente. Eu vejo aqui, eu moro na Mangueira, aqui no Rio, né? Eu vejo aqui. Fulana tem uma fila lá segunda-feira para falar com a pombagira dela. Então você tem até o que é o espaço mais elaborado, mais consistente do ponto de vista das práticas, que são as casas de santo mesmo, né? Chamadas casas de orixás, né? Ou de vodunça, ou de inquice, como queiram. Essa tem um volume maior, né? E tem um papel importante. Agora, é interessante observar que quanto mais você tem dureza, mais esses grupos crescem nas suas articulações políticas. Observa, o movimento negro se rearticulou na ditadura militar. Durante a ditadura militar, né, nos anos 70, que vai se rearticular. Mesma coisa agora, tanto que teve uma agenda que cresceu, e apesar de alguns progressistas falar uma coisa muito maldosa, uma visão meio universalista errada, de dizer que são pautas identitárias, né? Identidade é você querer que todo mundo seja branco na sociedade brasileira e seja cristão. Isso é que é identitário. Entendeu? Não é a diversidade. Então, mesmo setores de esquerda, e é um pouco a minha crítica, achar que o universalismo vai atender a todos, acham isso, e às vezes não entendem que o universalismo também exclui, porque esse universalismo ele tem uma lógica de compreensão ocidental, ele não é decolonial, né? E num Estado que tem uma herança colonial muito forte, até hoje, né? Nas relações nossas do cotidiano, do dia a dia, essas relações estão estabelecidas, seja a questão de empregada doméstica, seja a questão da mulher que vai num bar, agride uma cantora negra que está cantando, né? Ela se sente no direito de fazer isso, né? Ela como branca. Isso está na sociedade, isso vem do período colonial escravista do Brasil. Essas mentalidades elas existem até os dias de hoje. Então, se você não fizer um debate mais apurado e no momento, né, que você tem que discutir diversidade, que nós estamos discutindo isso, né, diversidade, né, democracia tem que ser plural, ela tem que ser ampliada.
A democracia construída no Brasil a partir da República não incluiu ninguém, nós sabemos disso, era um golpe de Estado ali, militar, né? E que depois foram tentando botar todo mundo dentro da República. Até hoje não conseguiu colocar. Então, essa margem grande que nós temos hoje de pessoas negras, né, e mesmo os indígenas agora, tratados de segunda categoria, é por conta disso. Porque quem é cidadão, com seus direitos plenos possíveis, são pessoas brancas. Por mais que você tenha pessoas brancas pobres no Brasil, isso é real, isso é uma realidade. Mas a mobilidade social e as relações construídas na sociedade é muito diferente. Porque mesmo uma pessoa negra, né, doutor, pós-doutor, ou com dinheiro, estamos vendo isso aí o tempo todo, né? Ele continua sendo negro, entendeu? Então, para a estrutura social, né, no fundo, ele é um cidadão de segunda categoria. Há casos de dentista que morre indo para o aeroporto, né? Há vários casos com relação a isso. Então, só uma compreensão desse processo, mesmo nesse momento, quer dizer, é inegável que no período anterior, né, foi terrível. Mais interessante, foi terrível, mas tinha uma pessoa que dizia claramente que não gostava da gente. Né? Isso me lembra muito a questão do porquê que a luta contra o apartheid e a segregação nos Estados Unidos era mais tranquila. Porque você tinha um inimigo claro, que estava em lei. No Brasil, não. No Brasil está na subjetividade. Então, mesmo o cara que diz que é legal, que é antirracista, fala do racismo estrutural, as suas atitudes, às vezes, são extremamente racistas. Observa a minha preocupação agora com relação ao governo que nós elegemos, que nós não tínhamos para onde ir, tínhamos que nesse caminho mesmo, não me arrependo, acho que é isso mesmo que tinha que acontecer, nem faço um discurso mais radical, isso não tem. Eu até brincava com as pessoas que falavam, sabe, meu filho, nós estamos lutando por uma democracia liberal, entendeu? É liberal, não tem jeito, porque nós temos que evitar que o negócio, que o caldo entorne de vez na cima das nossas cabeças. Então é isso que nós fizemos. Tanto que é um governo de coalizão. E a perspectiva é melhor agora. As pessoas não estão entendendo que é um governo de coalizão. E só teve isso na época de Juscelino Kubitschek, se você observar, para evitar que o Collor tornasse lá. A mesma coisa agora. As pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Ok? Mesmo isso, eu costumo dizer que o presidente atual, na sua fala, no seu compromisso, ele fala da questão racial, isso não entra em todos os seus ministros. Não entra em todos os seus ministros. Não foi à toa que, para botar negros, né, em cargos importantes dos ministérios, foi uma confusão. Até quando eu não consigo achar, que eu não acho aonde. A gente te mostra, a gente limpa seus olhos. Porque, do ponto de vista das relações sociais, das relações de partilha de poder, de compreensão, nós somos invisíveis. Não é porque nós não existimos, é porque nós não estamos nas mesmas relações sociais de certos grupos. Esse é um dado muito, muito interessante, né? Então, há uma distância entre a fala do presidente e como isso entra, fora os ministros comprometidos com dessa fala. É muito interessante que os ministros que estão nesse campo não têm orçamento próprio. É um outro problema muito sério a ser enfrentado. Não tem orçamento próprio. Como se fosse mais uma coisa simbólica. Né? E observa que tem um debate interno que tem que, de fato, atrair os evangélicos e, consequente, eles vão botar na pauta as verbas públicas, as comunidades terapêuticas, onde eles usam o dinheiro público para converter pessoas para ser base da sua igreja. Né? Essa é uma questão séria. Muita gente tem me procurado, falado. Eu digo, olha, eu entendo que a gente tem que segurar essa onda, porque não pense que a coisa está resolvida, porque ela não está resolvida. Cada vez mais temos visto isso. Agora a eleição do Senado mostrou isso muito nitidamente. Né? Então, nós, na sociedade civil, nós que somos democratas, progressistas, que queremos a liberdade, a diversidade, até para aqueles que são contra, é bom que se diga isso, porque ao lutar por democracia, que ele fale o que ele pensa. Uma coisa é sua ação racista, homofóbica, aí é crime, né? Mas ele pode dizer o que ele quiser dizer, vai responder nas instâncias que tem que responder. Isso é democracia. Então, mesmo nós defendemos o direito deles. Não é só dos nossos, é um erro também quando a gente acha que só está fazendo um discurso para os nossos, para os iniciados. Não é isto que acontece. Então, nesse momento, tem uma diferença muito grande. Por isso que eu tenho dito que uma coisa é diversidade religiosa, outra coisa é combater a intolerância religiosa. As pessoas confundem diversidade religiosa, manter a diversidade, o diálogo, como se estivesse combatendo o crime. Não é combatendo o crime. Você pode até estar ajudando a aumentar a consciência das pessoas. Mas o crime tem crescido cada vez mais. Você acabou de ver aí o relatório, né, que motivou o seu convite, aqui que nós fizemos com a Unesco,
né, que está circulando sobre o aumento da intolerância religiosa no Brasil neste momento. Então, eu queria aproveitar, eu ia entrar nisso, que você nos trouxesse um pouco o que esse relatório está relatando, né? Como é que você, e que visão que ele expressa, né? Bom, ele expressa primeiro a diversidade, que a intolerância, o pau bate em todo mundo. Porque uma coisa que eu tenho tido preocupação desde o início, quando nós começamos esse trabalho mais público, que foi em 2008, pela primeira caminhada pela liberdade religiosa, não era fazer uma caminhada do povo de santo. Alguns estados faziam uma caminhada nessa direção. Nós temos que atrair os outros setores a se sensibilizarem, que esse é um problema que atinge a todos nós. Então, foi a primeira coisa que nós fizemos. E nos relatórios que nós temos feito, esse é o segundo, com dados estatísticos, inclusive, mostra isso. Né? Tem dados do Disque 100, mas mostra como esse Disque 100 no governo passado foi manipulado, até porque cresce de um ano para o outro o ataque aos evangélicos. Não quer dizer que não exista, mas não é um grupo mais atacado no Brasil. Isso não existe. Isso tem a ver com uma fala que era feita com relação à escola sem partido, né? E, consequentemente, estimulava as pessoas a fazerem denúncia nas escolas, dos professores e tal. Então, obviamente, esse dado vai aparecer ali. Né? Mas, se você observar o relatório, além do dado do Disque 100, tem casos em alguns estados que não tem caso nenhum de intolerância pelo Disque 100. Aí nós fizemos uma pesquisa, né, tanto o Bruno como o Luan, que são os técnicos que fizeram esse trabalho mais estatístico, e vão descobrir na internet que tem casos lá que não constam no Disque 100, muito maior do que aparece no Disque 100. Então, isso já demonstra que é uma coleta de dados, o Disque 100 precisa ser reformulado. Eu espero, já conversei com o ministro Silvio Almeida sobre isso, que o Disque 100 precisa ser reformulado, né, para captar melhor essa realidade de todo... Disque 100 é a denúncia contra o racismo? Não, contra o racismo, contra a intolerância, contra tudo, né? Homofobia também, contra tudo. Você tem, mas nem todo mundo liga para o Disque 100 quando tem algum problema, mas o Disque 100 seria isso, ok? Mas são dados do próprio governo. Mas, quando eu estava formatando o relatório, eu disse, não, mas a gente tem que também subrepresentado no Disque 100 a islamofobia, os indígenas e o antissemitismo. Então, eu fui buscar relatórios específicos que falavam sobre isso. Tem um da USP, da islamofobia, conversei com a professora, né? Botamos os dados, citamos lá a fonte, e ela fez um artigo para esse relatório nosso. Fui ver que a comunidade judaica, a mesma coisa, né? Tinha um observatório sobre e mostrando quanto nos últimos 4 anos cresceu o antissemitismo. E é interessante porque é uma parcela conservadora judaica que apoiava o projeto do governo. E mesmo assim cresceu o antissemitismo. Né? São vítimas do antissemitismo. Isso é um dado importante ser percebido. Então, está ali também no relatório, e uma questão específica da causa indígena, que é a questão das casas de rezas que são queimadas dos indígenas, no Mato Grosso, em outros lugares do Brasil. Então, ao trazer isso para o relatório, você traz uma amplitude, porque, embora nós sejamos os mais atingidos, é verdade, religiosos de matriz africana em todo o Brasil, mas é importante trazer isso com uma preocupação de uma esfera mais geral da sociedade brasileira. Por isso que ele repercutiu. E, ao construirmos uma parceria com a Unesco, deu uma outra dimensão também ao relatório. Né? Certeza. Aí tem artigos acadêmicos e tal, vai sair em março a versão em inglês, obviamente vai ganhar um outro campo, também muito importante, e é isso que nós queremos, que a sociedade, cada vez mais, ela se conscientiza que a intolerância religiosa contra a religião matriz africana não é só contra ela, é uma ameaça à democracia. Eu acho que não dá para dizer que é só grave quando você atinge os símbolos da República, mas quando você atinge a Constituição, porque a Constituição fala da liberdade religiosa. Então, você não pode achar que queimar uma casa de candomblé, né, é um crime comum, é uma coisa comum. E você não federaliza esse crime. Esse é um problema sério, porque aí, como você quer lidar com a bancada evangélica, às vezes, você não quer tomar certas medidas. Então, o que está acontecendo? Se o Estado não persegue, boa parte dele é omisso. É omisso. Tanto nos estados... Para não se dispor com a bancada evangélica. Isso é dado, isso é concreto. Né? Então, e a bancada evangélica precisa compreender que esse ataque de intolerância religiosa também é um demérito para ela, cria problema para ela.
Ela não pode concordar que isso é um crime, isso não tem a ver com religião. Nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar. Você falou em tocar fogo. Que crimes são esses? Você falou em tocar fogo do terreiro. Toca fogo em casa de terreiro. Tem agressão física também? Tem morte. No Nordeste já tem morte. O maior símbolo da intolerância religiosa hoje no Brasil, que nós comemoramos no dia 21 de janeiro, é a morte da mãe Gilda, na Bahia, quando ela viu sua foto estampada no jornal da Igreja Universal, chamando ela de charlatã, nos anos 90. Aí ela vem a ter um AVC, ficou enferma, né, no hospital, não saiu, depois teve sua casa atacada fisicamente, logo posteriormente depois, e vem a falecer nesse dia. Tem morte. E eu não posso acreditar que você fala lá das questões do Oriente Médio, né, do fanatismo aqui e ali, ou na Europa e tal, e no Brasil é interessante que é perpetrado por grupos cristãos. Mesmos grupos que nas suas publicações reclamam de que têm suas casas ou são perseguidos ou na África ou lá no Oriente Médio. Né? Eles falam sobre isso, mas aqueles são indiferentes. Ou seja, eu não posso virar as costas, porque o meu grupo aqui não é essa a questão central. A questão central é então a democracia brasileira em todos que não são religiosos. Tanto que é até muito interessante que muita gente que tem participado dos nossos debates são pessoas que não têm religião. Até porque é um direito, né? Entendeu? É um direito, porque lá está dito, né? O Criador lhe deu um dom divino. Todo mundo fala isso, até é interessante falar isso, né? Mas qual é o dom divino? É do livre-arbítrio. Então você não pode nem acreditar nele. Entendeu? É problema teu. Eu, como religioso, acho assim, mas é um problema teu. Entendeu? Mas eu não posso dizer que você é dentro do demônio, você não sei o que. Não posso dizer isso. Porque são os debates ideológicos, né? Questão do materialismo histórico, né? Questão da teologia, do igreja ópio do povo. Aí se mistura essas confusões todas, esses debates todos. Então tem que entender que, no caso brasileiro, primeiro que é um Estado que ele nasce tutelado por uma religião. As instituições do Brasil, todas elas, judiciários, não é à toa que, quando toma posse, tem que jurar sobre a Bíblia. Até hoje. Mas nós estamos falando dos cristãos ou nós estamos falando dos católicos? Eu estou falando dos cristãos em geral, porque eles também se apropriaram. Porque nesse ponto é ponto comum. Se você pegar a questão religiosa, por mais que tenha briga, mas tem um ponto comum. É um ponto comum. Correto? Um ponto comum. Agora, tem um grupo minoritário, né, que tem pagado um preço muito forte com relação, por serem cristãos, e se colocar favorável à nossa agenda. O maior exemplo disso é o pastor Kleber Lucas. Né? Kleber Lucas. Ele paga um preço. Ele é meu aluno, inclusive, na universidade. Foi meu aluno no mestrado, meu doutorado, meu amigo. Né? Ele paga um preço. Que eu fiquei muito feliz agora o pessoal reconhecer o Kleber Lucas. Né? Porque também não reconhecia, porque mesmo no nosso campo progressista, as pessoas às vezes têm uma visão totalmente deturpada com relação a alguns papéis de religiosos. Né? Tem muita confusão. Uma das coisas que eu acho, Ivani, é que, inclusive, essa crítica mais generalista e superficial está botando muita gente no mesmo saco, né? Quer dizer, não pode. Você tem evangélicos que são muito interessantes, muito comprometidos com a democracia, com os direitos. Sim. Tem a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, sim, tem várias coisas, né? Então, nós estamos falando mais dos neopentecostais como sendo os mais radicais? Eu estou falando dos evangélicos em geral? Não, eu estou falando do pensamento conservador fundamentalista. É disso que eu falo. Conservador todo religioso é. Entendeu? Exemplo, se você tocar no abate religioso, eu vou brigar com você. Entendeu? É uma postura. Tem gente que acha que pode dar a galinha aqui, o caldo quinó na oferenda. Eu vou dizer nunca. Entende? Mas, sabe? Então, conservador, todos nós, mesmo os progressistas, né? Tem uma questão conservadora. Então, essa não é o debate. O debate é o pensamento fundamentalista, racista, homofóbico, misógino. É disso que nós estamos falando. Então, quem expressa este pensamento, tem gente que até pensam assim, mas não expressa. Né? E quando expressa e faz disso de uma campanha, é isso que nós temos que combater. E aí, separar o joio do trigo, na verdade. Porque a ampla maioria, inclusive, de evangélicos, né, a questão está nas lideranças. Elas não pensam assim.
Tem gente até que refere isso. Eu moro na Mangueira, rapaz, nunca fui atacado aqui. Entendeu? A minha casa é Ruth Stein-Neemias, Antigo Testamento puro. Tem debate, não sei o quê, você vai ter sempre. Né? E nas comunidades anteriores se convivia numa boa. Né? Surge pobre, nos anos 40, 50, era casa de santo. Tinha dor de barriga, tinha que falar com a mãe de santo com a rezadeira. Entendeu? Uma espécie de terapia que se fazia lá. Que deixa eu falar. Então todo mundo ia lá, entendeu? Até as crianças evangélicas, no 27 de setembro, no Corme da Damião, a mãe virava as costas e comia o doce. Entendeu? Agora, quando você pega o doce hoje, diz que esse doce é do demônio, e pega um outro saco de doce, diz que esse aqui é ungido, que eu sei, Jesus não tem fábrica de doce. Isso é a maldade do ser humano. Isso é uma construção que existe. Então, é contra essa construção maligna, pecaminosa, que isso é pecaminoso, é que nós temos que nos insurgir. Não é contra os evangélicos, eu concordo com você, não é contra os evangélicos. Eu acho que quando você generaliza, você cria muito problema. Não é à toa que a gente só age a partir de 2 atos. Então, ato é crime, não tem a ver com religião. Mesmo se vier do meu campo religioso, da minha pertença. Né? Nós temos que separar a igreja como instituição e a religião, né? Porque você acabou de dizer que tem algumas lideranças que são evangélicas que são responsáveis por esse tipo de polarização, né? Mas nós não podemos falar que a igreja né? Bom, depende do... Porque como são várias igrejas, né, também tem isso que tem que observar, eles falam muito em nome da igreja, isso é cartesiano, né? Você fala em nome da instituição, não de você como indivíduo. Por isso, quando você generaliza, você tem confusão. É igual você falar polícia, você vai brigar com todo mundo. Tem um bom policial e um mau policial. Né? É a instituição. Então, a gente tem que saber refinar a estratégia para isso. Mas observa que a maioria dos intolerantes são empresários. Boa parte da bancada evangélica são empresários. Basta ver o que aconteceu com a questão da vacina. Da Covid. Quem estava metido ali nas negociatas da vacina. Percebe? Observa ali. Basta observar a questão do MEC, que envolveu o MEC. Então, se você observa, porque as pessoas acham que é só a religião. Não. A religião ela tem também uma construção social, política e econômica. Só que a pessoa não está preocupada com a pobreza da sua maioria dos seus adeptos que estão nas comunidades. Não é essa a preocupação econômica deles. É usar o poder político para aumentar o meu negócio e a minha força política para eu ficar mais rico. Não é à toa que muitos compraram jatos. São coisas diferentes. Então, se ele estivesse preocupado, né, com os empobrecidos, eu digo isso para os que estão aqui na minha comunidade, que encontram comigo, né? Como eu fui falar com uma liderança, eu disse para ela assim, você já viu quando é assassinado uma criança evangélica negra na sua comunidade, se o pastor rico vem aqui, ser solidário à família, ajudar a enterrar e exige das autoridades que possa investigar o crime? Não, senhor. Aí o cara diz, não, vai tirar foto com o senhor, para você ver como é que é. Entendeu? Então tem que entender que no campo religioso também tem os seus interesses políticos e econômicos, que nem sempre está voltada para uma agenda da maioria, por mais que use o discurso moral. Porque o que eles usam que tem uma penetração na maioria é o discurso moral. Agora eu entendi, Ivanir, porque quando você falou empresários, eu pensei os empresários em geral, né? Mas você está falando dos empresários que se travestem de pastores, é isso? Sim, sim, é isso que eu estou dizendo. Porque tem os interesses econômicos por trás, tem suas negociadas por dentro. Por que você acha que a grande questão dos pastores, de alguns deles, era botar um terrivelmente evangélico para o Tribunal Federal? Você acha que é só por causa da pauta conservadora? Não. Muitos estão respondendo por crimes. Muitos deles estão respondendo e vão responder cada vez mais agora. Não é então, que em Moçambique a Universal foi expulsa? Então, como forma de proteção, lembra, como forma de proteção tem a ver com isso. Se você for olhar, exemplo, eu cheguei a defender isso. Vieram falar, vamos uma delegação plural a Moçambique saber o que está acontecendo. Né? Você vai entender o que está acontecendo em Moçambique. Lá tem uma questão econômica de fato, tem a questão dos nativos, né, dos não nativos, entendeu? Tem uma série de brigas lá colocadas. Só que esquece que o Estado lá é materialista, né? Em tese. Entende? Em tese. Então, consequentemente, dentro dos seus interesses de briga do Estado, ele vai acabar
fica no lado da galera que é moçambicana, que a crítica tem a ver com isso, porque também talvez eles tenham percebido o crescimento do poder político dessa igreja e, consequência, teria isso mais na frente no futuro. A Igreja Universal não esconde seu projeto político. Edir Macedo escreveu sobre isso, que quer um Brasil para Cristo. Ele escreveu um livro em 2008 sobre isso. Ele tem esse projeto em mente. Então, não é igreja. Entendeu? Não é negócios, são interesses de poder político. Como Moçambique pode ser uma das hipóteses, como eu não estive lá para ouvir os vários lados, né? Entendeu? Que uma coisa, se for por questão de intolerância religiosa, aí vai ter minha solidariedade, obviamente. Mas para que eu possa formar um pensamento sobre isso, eu tenho que ir em loco, ouvir as várias opiniões que existem sobre isso. Né? Porque uma igreja que aqui produz a intolerância religiosa não vai demonizando as religiões de matriz africana. Em África não vai fazer isso com as culturas tradicionais de lá? Vai se ferrar. Não é à toa que ela não prosperou na Nigéria. Porque na Nigéria, se falar de orixá, você está fora. Porque lá tem um estado de Ogum, entendeu? Aí você vai dizer no estado de Ogum que Ogum você está lascado. Não prospera naquela cultura. Então, assim, eu prefiro, nesse caso lá de Moçambique, eu defendo que uma equipe plural vá lá e escute. Entendi. Correto? Escute. Se de fato for intolerância, tudo bem. Cabe a nós, temos uma posição dura com relação a isso. Agora, se não for só isto, pela postura que eu vejo no Brasil, desse grupo religioso, por mais que ele tente mudar um pouco, e olha que tem muitos negros, né, nessa base. Muito interessante que tem muitos negros nessa base. Aqui no Brasil, inclusive. O pentecostalismo é onde tem uma maioria negra. A maioria negra não está no candomblé. Não está, pelo contrário, tem muito mais branca que está no candomblé hoje. É por isso que eu digo que o racismo religioso não se aplica. Todo mundo, racismo religioso não se aplica. Do ponto de vista epistemológico, tem que pensar melhor sobre isso, não se aplica. Porque a hora que um negro neopentecostal discriminar um candomblessista branco, você vai dizer o quê? Que ele cometeu racismo? Não tem racismo reverso, como é que você vai explicar? Entende? Por isso que não é muito... Palavra de ordem é uma coisa, agora, para poder pensar e dialogar, temos que refletir bem sobre isto. E você vai dizer que um branco no candomblé passa por todos o seu trâmite, tem todos os seus direitos, vira sacerdote, mas ele já está isento de ter atitude racista? Onde está escrito isso? Entendeu? Não, entendeu? Porque, afinal de contas, ele é beneficiado pela estrutura social que é racista. Isso é óbvio, nós estamos vendo isso acontecer. Não quer dizer que você vai chamar ele de racista, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que, para poder ir melhor para esse debate, né, temos que aprofundar mais, refletir melhor sobre isso, né? Mas, independente... Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, o tempo passa rápido, né? Pra caramba, hein? Eu não queria deixar de perguntar para você, olhando para frente, olhando para o futuro, né? Como é que a gente enfrenta a intolerância religiosa? Como é que a gente consegue uma sociedade capaz de reconhecer essa pluralidade, essa diversidade e respeitar as crenças e os direitos de todo mundo, hein? E até do não ser. Primeiro, na defesa da democracia. Por mais que ela seja imperfeita para o meu grupo, né? Por mais... Né? Para os negros ainda não existe uma democracia plena, muito pelo contrário, né? Genocídio da população. A democracia não chegou na favela. Não chegou, nem nos indígenas. Já todo mundo agora gritando, então, não chegou. Né? Mas não chegou naqueles chamados originários, né? Não chegou. Mas vamos lutar para chegar. Eu acho que a gente tem que jogar para poder ampliar. Mas eu sou favorável ao debate e ao diálogo. Eu sou favorável ao debate e ao diálogo. Mas, por outro lado, o que é crime é crime. Não dá para passar a mão na cabeça. E aí precisa melhor também preparar os operadores de direito, para que eles consigam entender como se aplica. Porque, às vezes, o Estado é laico nesse sentido, né? O professor faz prova para dar aula, aí quando chega lá, quer falar da religião dele, né? Tem que mandar o menino ler o versículo da Bíblia, não pode, o Estado é laico, cara. Entende? Aí o outro na Assembleia ou na Câmara Municipal tem um dia lá do pastor, aí outro dia tem um dia do padre, aí quando um cara desiste, mas se chegar lá e dizer assim, ó, quarta-feira, o dia da vovó Maria Conga, não pode. Entendeu? Então, que laicidade é essa? Então, diversidade é a todos. Por mais que eu não goste, eu vou conviver com todos. Isso é um longo período ainda.
O debate está crescendo. Eu acho que o debate está crescendo. Muita gente está abrindo sua consciência, está vendo, porque já viu que são ameaça à democracia, quando é de a todos nós. É a liberdade religiosa, é a liberdade de expressão, é a liberdade política, é isso que está em jogo. É o que estava no projeto anterior. Então, nesse momento, eu sou favorável que nós consigamos dar a mão a todos e fazer um debate, inclusive, com os setores que são contrários. Porque tem uma maioria que ela é ignorante do que acontece, na verdade. Nem toda a maioria do Brasil sabe o que acontece na questão política. Uma coisa é o cara dizer que vai ter o Bolsa Família, o cara vota pelo Bolsa Família, mas ele não entende que democracia, ter acesso à escola de qualidade, a qualificação profissional, são coisas que são totalmente diferentes. É a questão de imediato. Então, se não enfrentar, inclusive, na lei, uma oportunidade que esse governo tem, é o que ele não conseguiu fazer anteriormente, é a aplicação da Lei 10.639, que foi acrescida com a questão dos indígenas, nas escolas. Isso é um debate contra-hegemônico, né, nas escolas. Então, tem que estar no orçamento, a capacitação dos professores, produção de material didático. Esse é um caminho possível e que dá conflito. Muitos não aplicaram, você vê, prefeituras não aplicam, por conta da questão evangélica, porque eles capturaram essa lei como se fosse uma lei de religião, e não é. Ela é de história e cultura. Ela fala da história da África, das culturas africanas, da história do afro-brasileiro, da cultura afro-brasileira, e depois incorporou a questão indígena, na 11.000, alguma coisa. Questão indígena. É disso que está falando. É da diversidade do Brasil. Não está falando de religião, mas como capturou, porque se você põe um atabaque na sala de aula, parece que você botou pro tabacumba, não tem nada a ver, entendeu? E aí é o choque cultural. Mas tem que enfrentar esse debate. Esse debate não dá para ser feito se eximindo dele. Eu acho que é uma oportunidade agora, porque ela foi a primeira lei sancionada, ela não é do Lula, ela foi sancionada por ele em 2003. Primeira lei. Como assim ele sancionou a primeira agora do racismo. Né? Então, do ponto de vista simbólico, isso é muito importante. Da execução, da implementação, é muito mais ainda. Tá muito bom. Olha, eu preciso agradecer muito ao sacerdote Bababaô Ivanir dos Santos. Ótimo ter você aqui com a gente de novo. Desejo uma boa viagem à Nigéria, né? Que tenha sucesso nos seus empreendimentos lá também. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado. Eu agradeço.